importante de nós entendermos, de nós mergulharmos e praticarmos nela, porque a Bíblia diz que nós devemos viver pela fé por causa da limitação nossa. Nós temos uma carne, nós temos um corpo, nós temos um homem exterior que ele quer as coisas daqui de baixo. Tudo que é ruim ele quer, tudo que é vício, tudo que é pecado, tudo que é desânimo, tudo que é pensamento mundano, ele te puxa para baixo. Mas o meu homem interior, o meu espírito, ele é do céu. Eu sou cidadão do céu. E porque eu ainda tenho esse corpo corruptível, essa carne que me puxa aqui, eu vivo pela fé. É isso que diz 1 Coríntios. Vai chegar um momento em que Jesus vai voltar, eu vou ser arrebatado, e você também, amém? Está fraco demais. Eu vou ser arrebatado, irmão. Eu vou ter esse corpo transformado. Esse corpo que às vezes vem dolorido, né? Esse corpo que faz o cabelo cair, fica branco, né? Esse corpo vai ser transformado, eu vou ter um corpo incorruptível. E aí eu já não preciso mais da fé. Então a fé é uma ferramenta que Deus nos dá para transcender esse corpo. A fé, ela é um firme fundamento que Deus nos dá para andar no sobrenatural, ainda que eu esteja nesse corpo. Que é a fé que faz isso. Por isso que o justo vive pela fé. Nós já vimos esse princípio. Amém? E nós vimos também que a fé, ela vem de uma maneira. E de que maneira? Com muita oração? Não. Não? Não. Como que a fé vem? Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, querido, quando eu ouço algo, eu estou, na realidade, me alimentando, ou o meu espírito, ou a minha carne. Por isso, querido, tome uma decisão. Pare de escutar coisa negativa. Pare de escutar abobrinha. Pare de escutar besteira. Comece a escutar as coisas do céu. Por quê? Tudo que você escuta te influencia. Ou vai gerar fé, e a fé vem, ou o medo vem. Ou a fé vem, ou o medo vem. O desespero. Amém? Então precisamos, fala com o teu irmão aí do lado, mais palavra. Menos globo, irmão. Não é possível. Eu quero crer que aqui não tem ninguém que escuta mais, vê mais televisão, TV Globo, né? Pelo amor de Deus, irmão. Chega. Amém? Nos convertemos, né? Fala assim, mais palavra. Menos Big Brother. Não é possível. Agora deu um arrepio, meu irmão. Você sabia que tem gente que vê ainda? Para ver gente dormindo e fazendo tudo que é obra da carne. Olha lá. A minha televisão, quando eu ligo lá em casa, o primeiro canal fechado que cai, né, automaticamente, é do Big Brother. Aquele canal fechado, acho que é por causa na minha televisão, por causa da sequência, né, dos canais. Eu acho que está B, um dos primeiros na frente. Aí eu, meu Deus do céu, geralmente bota lá, né, ligo meio-dia e tal, e o povo lá dormindo, né, no tempo que eu tenho para tirar, porque eu não deixo muito, o povo dormindo, fazendo nada. Irmão, para, chega. Nós queremos ver Jesus.
Nós queremos ver a palavra, nos alimentar da água viva da palavra. Amém? Do pão. Fala assim, eu quero me alimentar de pão, do pão vivo que desceu do céu. Fala assim, Jesus é a palavra. Aleluia. Agora fala assim, tu és meu pão que me alimenta, água viva que me sustenta, és meu Senhor. Irmãos, não tem outra forma de viver. O justo, a forma de viver em vitória é pela fé. É não atentando para aquilo que se vê. E hoje nós vamos falar, eu quero que você abra a sua Bíblia aí bem rapidamente, no livro de Romanos. Romanos capítulo 1, a segunda vez que aparece essa expressão é em Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos 1, 17, diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Essa é a segunda vez que é citada essa expressão, o justo viverá pela fé. Então, essa expressão foi escrita, mandada para a gente, através, vamos prestar atenção, gente, olha, a fé vem por ouvir, hein? Fala assim, a fé vem por ouvir. Vira para o teu irmão e fala assim, não conversa comigo. Agora é momento de ouvir. Amém, gente? Então, o justo vive por fé, e a fé, ela vem quando eu ouço a palavra de Deus. Essa segunda frase, o justo viverá pela fé, ela foi escrita por Paulo aos irmãos de Roma. E nós, nessas meditações, nessas pregações e nesses ensinos, às quintas-feiras, o Espírito Santo, eu creio que está nos guiando para a gente entender o contexto. É muito mais do que eu saber, o justo viverá pela fé. Mas eu me alimentar dentro de um contexto daquilo que foi escrito para a minha necessidade hoje. Amém? Como essa fé vai me sustentar hoje. Amém, queridos? Então, assim, Romanos, quando você abre a sua Bíblia em Romanos, deixa ela aberta aí, em nome de Jesus. Romanos, no capítulo 1. Aleluia. Romanos capítulo 1, no verso 8, Paulo ele escreve e fala o seguinte, no verso 8, para que a gente possa entender a mensagem. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vós outros, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. O que você tem que entender, irmãos, que Paulo escreveu por uma igreja que era referência de fé. Era referência de uma vida de fé, irmãos. Eu meditando nisso, ou seja, Paulo não estava escrevendo para pessoas que não sabiam o que era fé. Paulo falou assim, olha gente, eu queria estar com vocês. Por quê? Eu escutei em tudo que é lugar que eu fui, do padrão da fé de vocês. Todo mundo ao falar sobre fé, fala da fé dos romanos. Vocês são referências. E é interessante, irmãos, que a gente meditando um pouquinho na palavra, sabendo algumas coisas, na Bíblia, no Novo Testamento, existem 4 evangelhos. Vamos lá.
Escolinha dominical, hein? Primeiro evangelho é Mateus. E teologicamente, quem escreveu Mateus é um livro que fala muito para os judeus, fala do evangelho de Jesus Cristo para os judeus. Todas as profecias do Velho Testamento, Mateus ele vai lidando assim, olha, isso aconteceu para que se cumprisse o que diz o profeta Isaías. Então, parece que Mateus é um evangelho do Senhor Jesus, mas foi escrito primariamente para revelar Jesus para os judeus, para mostrar que Jesus era o Messias prometido, o Messias esperado. Há o evangelho, irmãos, de Lucas. O evangelho de Lucas, que é um evangelho maior, mais completo, escrito por um médico, né? Parece que esse evangelho mais intelectualizado de todos eles foi escrito prioritariamente para os gregos, para revelar Jesus o Filho do Homem, mas para os gregos eram intelectualizados, né? Então, assim, parece que Lucas prioritariamente foi revelado para os gregos. João é um evangelho que revela, é o evangelho que mais revela Jesus. É no evangelho de João que você vê Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a água da vida. Ele vai se revelando. Sempre, quando uma pessoa aceita Jesus, ela tem que começar a ler a Bíblia por João. Ver uma, duas. Por quê? Porque através da meditação no livro de João, você vai ver quem Jesus é. Amém? Então, sempre quando você orientar alguém que está começando a seguir a Jesus, comece a ler e meditar em João, o Evangelho de João, Evangelho de João. Leia pelo menos, irmão, umas 10, 20 vezes João. Porque às vezes as pessoas chegam assim, comecei a ir na igreja. Vou ler a Bíblia inteira. Vai começar por onde? Vou começar pelo começo, né? Pastor Gênesis. Não vai entender nada, irmão. Não vai entender nada. Quando chega em Levítico, dá uma canseira. Chega em não entende nada. Então, não é assim que lê a Bíblia. A Bíblia se lê se alimentando, meditando, né? Nossos adolescentes têm que ler muito João. Quem é Jesus? E quando você medita em João, Jesus se revela para você. Amém? Então, o evangelho de João é o evangelho para todos os povos, onde revela Jesus. Mas há um evangelho curto, talvez o menor, chamado Evangelho de Marcos, ou João Marcos, que escreveu. E João Marcos, ele andou um pouco com Paulo, mas, na realidade, parece que ele não ficou com Paulo e voltou, e foi um discípulo de Pedro. Então, parece que teve muita influência de Pedro para escrever João Marcos. E o evangelho de Marcos é um evangelho muito prático. Revela um Jesus muito prático. E esse evangelho foi escrito para, prioritariamente, os romanos. Porque os romanos eram muito práticos. Eles eram muito práticos. Então, e a influência desse evangelho é onde que mais foi escrito milagres. Aonde que mais está registrado milagres é no livro de Marcos. Me acompanha aqui. Não dorme. Em nome de Jesus. Aonde mais está escrito sobre milagres é no evangelho de Marcos. Por quê? Os romanos são muito práticos. Se você ia falar para os romanos, ele é o Filho de Deus, ele faz milagre, quero ver. Quero ver. Lucas era intelectualizado. Mateus apontava muito para as profecias cumpridas. João revelava Jesus, mas Marcos, eles queriam ver a influência do poder de Deus. Então, presta atenção.
Se a fé vem por ouvir, e no próprio Romanos fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra, e passa para nós que o evangelho de Marcos era um evangelho que era direcionado para os romanos, muito prático, porque os romanos eram muito práticos. Por isso que a gente entende que quando Paulo fala, olha, a fé de vocês tem sido conhecida em todo o mundo. Por que a gente entende? Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eles ouviam de um Deus prático, que faz milagres, que fez isso, que fez aquilo. E eles começaram a andar nisso, a crer nisso. A fé deles eram práticas, não faltavam milagres ali. E quando você vai lendo Romanos, você entende. Paulo queria estar com eles. Paulo não tinha ministrado para eles. Paulo falava assim, olha, eu quero estar com vocês para compartilhar. O nível dos romanos era isso. Eu quero estar com vocês para compartilhar, impartir alguns dons do Espírito que eu tenho e receber os dons que vocês têm. Ou seja, eles tinham uma fé prática, irmãos. Eram pessoas com uma fé prática, com milagres. Porque eles eram práticos. Amém? Você conhece pessoas assim? Que são práticas. E porque são práticas, tem uma fé viva nessa área de praticidade, de milagres, daquilo que o Senhor fez. Então, Romanos, meditando sobre isso, Romanos eram pessoas que eles tinham uma fé prática, irmãos. Eu declaro isso na sua vida. Você precisa ter uma fé prática. E aí, aceitou Jesus? O teu Jesus tem que funcionar, irmão. Funcionar na saúde, na tua vida, funcionar na finança, em todas as áreas. Mas parece que havia uma área aqui que eles precisavam de ajuda. Porque a fé, irmãos, ela funciona em todas as áreas. Amém? Tem gente que para saúde é uma bênção. Eles enfrentam cada coisa, é uma bênção. Mas para as outras áreas, elas estão progredindo. Amém? Está progredindo. E aí Paulo, ao falar sobre o justo viverá pela fé, vamos lá, continuar. Romanos capítulo 1, lá no verso 16. 1,16. Ele fala assim, ó, pois não me envergonho do evangelho, porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Olha só, irmão, poder dunamis era para a salvação de todo aquele, e você tem que entender que essa palavra salvação, ela não significa no seu original somente salvação do inferno, que já é grande coisa. Mas quando a Bíblia fala sobre salvação, essa palavra sozomai significa salvação do inferno, libertação de vício, libertação de demônios, cura para o corpo, é salvação integral. O evangelho de Deus, então ele está falando, é o poder de Deus para salvação, para cura, libertação, salvação do inferno. O nosso Jesus funciona. O evangelho é o poder de Deus para salvação. Aí ele fala do judeu e também do grego. O grego significa todos os outros povos. Por que ele fala isso? Porque em todos os lugares, e também em Roma, havia um pessoal judeu que se reunia nas sinagogas, e quem não era judeu. Quem não era judeu, a língua oficial era grego. Ele era romano, mas porém a língua oficial era grego. O grego aí significa todos os povos, amém? Todos aqueles que falavam a língua grega. Aleluia. Então, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Primeiro do judeu e também do grego, um povo que vivia na fé. Visto que
Aí, verso 17. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Presta atenção, irmão. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Em Abacuque, o foco era o permanecer em pé pela fé diante das circunstâncias contrárias. Diante dos ventos, as tribulações, permanecer vivo. Aqui, querido, parece que o foco, visto que ele cita no mesmo versículo, a justiça de Deus se revela no Evangelho. E nós, no versículo anterior, ela fala que o Evangelho, ele é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se a gente juntar uma coisa com a outra, nós podemos falar a justiça de Deus se revela no poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Amém? Ele não falou, o Evangelho é. Agora, a justiça de Deus se revela no poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que você está enfatizando isso, pastor? Porque parece, irmãos, que aqueles irmãos tinham um problema. Eles acreditavam em Jesus. Tinham experiências com curas, milagres, tudo isso. Mas o problema que eles tinham, por isso que Paulo escreveu essa carta, era deles, primeiro, serem justos. Será que eu sou reto, justo? Segundo, será que como que a justiça de Deus em relação a mim? Eles sabiam que Deus é justo. Eles não tinham problema em relação a ver o poder de Deus manifestar. Mas tinham um problema em relação a pessoal, aos pecados que ainda não estavam vencendo, alguns procedimentos. Até porque eles olhavam, porque quando a gente vê essa carta, é bem direcionada aos gentios. É bem direcionada aos gentios. Porque tinham judeus e gentios na igreja. Mas Paulo estava ministrando aí, na sua maioria, aos gentios. Como? Que isso, pastor? Por que você está falando isso? Porque lá no versículo 14, ele fala assim, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Ele está falando de gentios. Ele falou, por isso que eu também estou para anunciar o evangelho, também eu quero estar aí para anunciar a vocês, porque eu sou devedor de vocês. Então parece que a maioria da igreja ali era gentil. E eles tinham um problema em relação, primeiro, eles não se viam justos. Eles não se viam corretos. Segundo, eles não sabiam o que Deus podia fazer em relação à justiça dele. Eles tinham experiência com fé, mas não se viam. Por quê, pastor? Porque Paulo pega um assunto e quer dar entendimento dele nisso. Ó, vamos ler novamente 17. 16 e 17. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí eles estão bem, porque eles eram referência da fé, de pessoas que criam. Eles tinham experiências com isso. Era um povo prático, primeiro do judeu e também do grego, visto que, falou sobre o poder de Deus, visto que a justiça de Deus, ela se revela no poder de Deus para a salvação de todo que crê. Paulo estava ensinando para eles
que por mais que eles não se considerassem justos, tivessem algumas coisas na vida ainda, que a mesma fé que faz um milagre, que cura um doente, que traz uma provisão, a mesma fé que ele viu revelada em todo o livro de Marcos, que foi escrita para eles, que eles viram Lázaro, na mulher que tinha fluxo de sangue, todos aqueles milagres revelados em Marcos, é a mesma fé que te justifica, faz você e eu justo. E isso justo significa aceito diante de Deus. O que nos faz aceito diante de Deus, Paulo começa a falar, o que faz aceito não é vocês, vivendo agora como judeus, cumprindo a lei, o que faz vocês aceitos e livra vocês de toda essa ziquezira é a fé. A fé nos cura, a fé nos transforma, mas a fé que nos faz ser justo. A justiça de Deus se revela no poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. É o mesmo poder. O mesmo poder que traz o milagre, é o mesmo poder que faz a gente se ver como um filho de Deus. Porque o problema é como a gente se vê, irmão. O problema é que a gente se vê, sabe, mas eu sempre estou pecando, sempre estou errando, eu sou um pecador mesmo, né? Não presto, Não. A fé faz a gente ver que nós somos justificados por Deus. Nós somos justiça de Deus. Irmão, se a gente não entender isso, nós não vamos ter poder para as outras coisas. Porque a gente sempre vai se ver miserável, sempre a gente vai se ver um grande pecador e a gente não vai ter fé suficiente, perseverança suficiente para a gente receber um milagre. Nos romanos, ele já até tinha experimentado a fé em outras áreas, mas o problema dele é em relação à justiça. A justiça de Deus e como eles se viam. A justiça. Olha, não, mas eu não sou justo. Pastor, eu já escutei aquela palavra que fala muito pode em seus efeitos, lá em Tiago, a oração de justo. Poxa, se eu fosse justo, né? Muito poderia em seus efeitos essa oração. E que ele, pastor, eu não ajo assim. Muitas de nós agimos inconscientemente. Porque achamos que a oração da irmãzinha fulana é mais forte do que a nossa. A oração do profeta, não, porque ele é mais íntimo com Deus, né? A oração dele funciona. E ficamos daqui para cá, de lá para cá, enquanto nós não entendermos que nós somos a justiça de Deus. Nós somos filhos de Deus. Só você entender que você e eu somos justos, não por aquilo que a gente faz, mas por quem a gente crê. Aí, nós vemos que o livro de Romanos começa a tratar sobre isso. Começa a tratar sobre essa justiça. Amém? Com esse pano de fundo, irmãos, eu quero que você acompanhe a palavra, né? Por exemplo, em Romanos capítulo 3, vai para o capítulo 3, meu irmão e minha irmã, vai para o capítulo 3, verso 21. Ele vai falando sobre isso, sobre essa justiça, sobre ser justo, sobre ser aceito diante de Deus. Talvez você entrou nessa noite aqui, será que Deus me aceita? Será que Deus ouve as minhas orações? Olha, se muito pode em seus efeitos a oração de justo. Claro que ouve. O problema é que você não se vê como justo.
Então você não tem muitas das vezes força, fé para entender. Irmão, quando nós nos vermos como justos, nos segure. Você pode até falar para a pessoa assim, olha, não peça para orar não, porque tudo que eu oro acontece, porque eu só oro da vontade de Deus e eu sou justo. Amém? Isso é uma certeza, é uma convicção que a gente tem que ter dentro da gente. Romanos capítulo 3, no verso 21, ele vai dissecando sobre isso. Ele fala lá, mas agora sem lei se manifestou, olha o assunto sempre, a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Os gentios sabiam que os judeus, eles obedeciam várias leis. E para os gentios, os judeus eram justos. Porque para os romanos gentios lá, os judeus eram mais justos. Porque eles não faziam aquelas coisas que a gente fazia. Ele não foi criado naquela idolatria toda que a gente foi criada. Né? Mas aí Paulo está falando, a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Preste atenção, versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então nós não somos justos porque a gente faz a coisa certinha. Nós somos justos o quanto a gente quer crer em Jesus. É o quanto a gente crê em Jesus que vai gerar um poder de Deus em mim. E vai curar essa minha autoimagem. Irmãos, muita gente com uma autoimagem negativa. Está na igreja, tempo. Serve já. Tem gente que é líder com uma autoimagem negativa, irmão. Quando eu me olho, eu vejo um filho de Deus. Quando eu me olho, eu vejo, aí está um cara que foi criado por Deus para trazer um avivamento na geração dele. Você não pode se ver menos do que isso. Ah, pastor, mas eu fiz isso. Por isso que a gente tem que andar na fé, porque a fé é um poder de Deus que primeiro faz você se ver. Porque quando você se vê como um filho de Deus, quando Satanás for te tentar fazer certas coisas, você, por causa dessa força, desse poder, você simplesmente vai falar, não. Por que não? Porque eu sou um filho de Deus. Eu sou a justiça de Deus. E um filho de Deus simplesmente não faz essas coisas. Ou tem poder em si para não fazer. Mas muitas das vezes Satanás fala, você não presta. Vai na igreja? Para quê? Toma todo esse remédio? Fala todas essas besteiras? Para quê? Dá mau testemunho? Não, irmão. Comece a andar na fé. O justo viverá pela fé. Se eu fosse justo, irmão, você é justiça de Deus se você crê. Amém? Está aqui, Justiça de Deus mediante, essa justiça de Deus não é mediante o que você faz, ou a sua personalidade, é mediante a fé em Jesus Cristo para todos. E sobre todos os que creem. Fala assim, a justiça de Deus, ela vem sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Verso 26, irmãos. Verso 26 do capítulo 3. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus.
O justo, Jesus Cristo, me justificou pela fé. Fala comigo. O justo, Jesus Cristo, me tornou justo à medida que eu creio nele. Não é pelo que eu faço, é pelo que eu creio. Nós cantamos aqui, não pelo que vejo, mas pelo que creio. A minha fé é uma atitude. Irmão, não existe pessoa mais justa do que aquela que crê em Jesus. Não tem como você ser mais justo se Jesus te justificou. Não tem. Por exemplo, você olha para Larissa. Se Larissa crê em Jesus, fala assim, eu creio em Jesus. Não tem como ser mais justo. Não tem, irmãos. Não tem, irmãos. Não tem. Verso 26, eu estou lá, né? Verso 27. Onde, pois, a jactância? Aí ele começa a falar de procedimentos pecaminosos. Foi de toda excluída. Por quê? Lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Como que ele se libertou da jactância, do pecado? Pelas obras? Não, pela fé. Aleluia! Concluímos, ele chega no verso 28. Pois que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Aleluia! Fala assim, eu fui justificado pela fé. Aleluia! Por quê? Pela fé a gente se torna filhos, irmãos. Verso 4, capítulo 4. Vai para o capítulo 4. Capítulo 4, verso 1. Ele vai falando sua experiência de Abraão, irmão, dentro da justiça. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Vou ler rápido. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Fala comigo, quando eu creio em Deus, é me imputado como justiça. Aleluia, aleluia, imputado para a justiça. Onde que eu estou aí, gente? Verso 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Ou seja, se você fez alguma coisa, não fiz alguma coisa para ser bonzinho, para ser justo, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Não, diante de Deus não é o que você tem que fazer. A gente faz porque é justo, é diferente. Você não faz as coisas para ser justo, para ser aceito. Você crê em Jesus, você é justificado, e porque você é justificado e a imagem do Senhor, você faz as coisas. É diferente. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, nesse sentido, não é porque você não trabalhe não, irmão. Senão muita gente, está vendo, pastor? Não tem que trabalhar. Não, está falando, olha o contexto. O que não trabalha para ser justo, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Como que eu sou justo? Pela fé. Fala assim, eu sou justo pela fé. Aí olha só, ele fala, e é assim também, ele falou de Abraão, agora ele fala de outra pessoa. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais
imputará pecado. O que Davi estava falando? Dele. A gente sabe a história de Davi. Que Davi pecou feio quando era rei. Adulterou, pecou feio, matou. Mas quando ele foi confrontado, ele se rendeu a Deus pelo profeta Natã. E por isso que ele fala, bem-aventurado. Quando nós cremos na justiça de Deus, pela fé, nós olhamos para o nosso passado e nós levantamos a nossa mão e falamos assim, obrigado, Senhor. Nós podemos falar como Davi, talvez um homem que não tinha muito caráter, muitas fraquezas com mulheres. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. Quem atribuiu justiça? O caráter dele? Não. Quem atribuiu? Deus. Independente de obras, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoados e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem que o Senhor jamais imputará pecado. Por quê que não vai imputar pecado? Ele não pecou? Sim, mas ele se arrependeu e ele creu em Cristo. Ele colocou toda a sua fé em Cristo. E porque ele colocou a sua fé em Cristo, ele foi justificado. Então a fé, além de fazer milagre, ela muda caráter, transforma pessoas, quebra conceitos distorcidos que nós temos de nós mesmos, conceitos errados que nós temos. Ah, mas eu não acho bonita. Eu não me acho bonita. Meu irmão, minha irmã, você é linda, você é a imagem do Senhor. Você reflete a glória do Senhor. Ah, pastor, mas eu posso melhorar, posso ir numa academia. Amém, irmãos. Amém. Cada um é cada um, né? A sentir bem, amém. Mas, irmãos, olha só. Eu sou e você também é justiça de Deus. Ah, pastor, você tem uma autoestima alta. Autoestima alta. Quem você pensa que é soberbo, irmão? Paulo ele falava assim: se tem alguma coisa para me gloriar, eu me glorio no Senhor. Nós temos que nos gloriar no Senhor, nem nós. Aí Beth vai olhar para o espelho, olha, sabe que eu sou bonitona mesmo? Adonias se deu bem. Uma mulher de fé, cheia de talentos. É isso, irmãos. Nós somos justiça de Deus. A fé funciona para a nossa necessidade, mas a fé cura a visão de nós mesmos. Verso 16, irmãos. Estamos acabando aqui, vamos tomar ceia. Essa é a razão por que provém da fé. Para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele que no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Presta atenção, irmão. Você em você mesmo, você não vale nada. Mas quando você creu em Jesus Cristo, Deus chamou as coisas que não existem. Um cara que não valia nada, uma mulher que não valia nada, Deus te chamou de justo, de justiça de Deus. Aleluia! Fala assim, eu me revesti de Cristo. Abraão, esperando contra a esperança, creu.
para vir a ser pai de muitas nações. Verso 18. Segundo o que fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Irmãos, aqui é um milagre físico, mas também é um milagre em relação a como eu me vejo. Ah, pastor, estou velho. Dá para nada, mas... velho, acabado, cansado, passou o meu tempo. Irmãos, não passou o teu tempo. A justiça de Deus vem sobre nós. E o Senhor nos faz renovar. Os que esperam no Senhor são como as águias. Voam, sobem, renovam as suas forças. Aleluia! Eu declaro sobre você uma unção de Caleb, em nome de Jesus. Você vai possuir tudo aquilo que Deus falou que você vai possuir. Mas primeiro você tem que se ver como justiça de Deus. Aqui fala, verso 21, estando plenamente convicto do que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso também lhe foi imputado para justiça. Fala assim, quando eu estou plenamente convicto. Fala, quando eu estou plenamente convicto de que as promessas de Deus, que Deus é poderoso para cumprir na minha vida o que Ele prometeu, isso me é imputado para a justiça. Amém, irmãos? E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa. Aleluia! Posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual nos foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa... Fala, ele ressuscitou por causa da minha justificação. Aleluia! No processo de fé, dessa frase, o justo viverá pela fé, o Senhor tem que curar a minha imagem e a sua também. Aquele povo de Roma tinha experimentado várias coisas pela fé, mas em relação a se ver, eles precisavam entender, e por isso que Paulo ministrou isso, porque sobre cura eles já sabiam, mas por isso que Paulo ministrou tanto isso. Vocês são justiça de Deus. Se vocês crerem em Jesus, a justiça de Deus é imputada em vocês. E a partir disso, vocês vão se libertar dessas coisas, desses pecados, dessas coisinhas. Como você se vê? Sabe por quê, irmãos? Isso é tão importante como a gente se vê, porque senão essa frase não vai fazer sentido para a gente. Porque essa frase fala, o justo viverá pela fé. Muitos podem falar, não, beleza. Mas tem um problema, pastor. Está falando para mim? Eu não sou justo. Eu me conheço. Aí quando você começa a entender que você é justo quando você crê em Jesus, não é pelo teu passado, Didi, que fala que você é justo ou não é. Não é pelo nosso passado. É o tanto que a gente decide crer em Jesus. Aí a nossa fé começa a funcionar. Aleluia. Davi foi homem como a gente. O próprio Paulo matou pessoas e no mínimo, ele consentiu com a morte de cristãos. No mínimo.
Ele consentiu com a morte de cristãos, porque ele via de uma maneira errada. Mas ele também foi justificado. Por isso que mais à frente ele fala, agora, justificados pela fé, temos paz com Deus. Você tem paz com Deus? Está tudo bem? Feche os seus olhos. Rakatalabashai. Recanda. Começa a orar, se entregar ao Senhor, agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu sou justiça de Deus. Talvez você entrou aqui nessa noite e Satanás tem te enganado. Nada da tua vida dá certo, porque você é ruim. Não. Quem crê em Jesus foi imputado pela fé o ser justiça de Deus. A mesma fé que imputou essa justiça em Abraão, a mesma fé que imputou essa justiça em Davi, um mulherengo, homicida, a mesma fé que imputou essa justiça em Paulo, um fanático, que consentiu na morte de muitas pessoas, essa mesma fé que transformou o caráter desses homens, transforma o seu caráter. Transforma o meu caráter. Não é uma fé só para milagres. Não é uma fé só para libertação de demônios. Mas é uma fé que nos justifica, que nos torna justos. Por isso que agora eu e você somos santos. Por isso que quando Paulo escreve, ele escreve aos santos da igreja de Magalhães Bastos. Aos santos da igreja de Magalhães Bastos, da UEI de Magalhães. Vocês, justos, viverão pela fé. Deixa o Espírito Santo trocar essa imagem distorcida de você mesmo pela imagem de quem Ele é. O que Ele é, você é também nesse mundo. Eu também sou nesse mundo. Você foi gerado nessa geração para trazer um avivamento. Você foi gerado nessa geração para trazer transformação na vida dos seus parentes, amigos, seus vizinhos. Está tudo dentro de você. A fé, ela vai nos amadurecendo. A fé, ela vai mudando a nossa visão. A fé vai nos curando. Em o nome de Jesus te agradecemos. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Aleluia. Vem cá, pastor Roberto, me ajuda aqui na ceia, por favor. Nos servir os irmãos. Aleluia. A gente com uma imagem tão distorcida de si mesmo, quando chega nesse momento de ceia, começa a se esconder. Mas o que a Bíblia, presta atenção, gente, o que a Bíblia ensina sobre a ceia do Senhor? Se você aceitou Jesus, se você é filho de Deus, Ele fala, Jesus, fazei isso em memória de mim, todas as vezes que vocês se reunirem. Pastor, mas eu ainda estou com meu coração assim, falei uma besteira. A Bíblia diz, se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo, para perdoar os seus pecados e para vos purificar de toda. Porque o pecado traz injustiça, mas a confissão e a crença traz a justiça de Deus à tona novamente. Então, irmãos, e a Bíblia também nos ensina lá em 1 Coríntios que nós não podemos tomar o pão indignamente. O que é isso? Nós temos que entender que nós, como crentes, Jesus tem falado muito isso comigo, sobre vida, presta atenção. Assim como Jesus, ele pegou o pão
O pão simbolizava a vida dele. Ele falou assim, ó, partiu e falou: tomai e comei, é o meu corpo. Estou partindo a minha vida por vocês. Ele espera que nós possamos fazer a mesma coisa. O sentido da ceia é que eu entenda quem eu sou e eu pegue a minha vida. Por que eu estou aqui? Eu estou pregando para vocês, eu estou repartindo a minha vida com vocês. E que vocês repartam a vida dele. A minha vida, que eu falo, a vida dele, né? Em mim. A vida dele em você com as pessoas. Esse é o sentido da ceia. Por isso que a Bíblia fala, mais bem-aventurado é dar. A gente quer receber, mas ele quer que a gente entenda que mais bem-aventurado é dar. Do que? Porque ele deu. Ele deu a sua vida, ele ministrou a fé dele, ele ministrou o sangue dele, nos deu tudo. Nos deu tudo. Amém? Pai, nós consagramos o pão e o suco para que nós possamos participar. Assim como o Senhor entregou o seu corpo, sua vida, seu sangue, assim nós queremos fazer nessa geração, entregar as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o justo viverá pela fé. Amém. Obrigado. Pastor Roberto vai estar. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, como o rei Davi, como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor.